Olá, nesse vídeo, você vai aprender a história de um dos piores homens da humanidade. Himmler, um dos maiores líderes da SS nazista. Durante a Primeira Guerra Mundial, Himmler serviu num batalhão de reserva, impedindo-o, assim, de participar mais ativamente neste conflito mundial. Himmler entrou para o Partido Nazi em agosto de 1923. O seu número de membro era o 14.303. Como membro da unidade paramilitar de Rom, Himmler desempenhou um pequeno papel no Putsch de Munique. Em 1925 ele entra para a SS, a polícia do Estado a princípio. Seus membros formavam uma guarda especial com a função de proteger Adolf Hitler e outros líderes do partido. A sorte começa a ficar ao seu lado, já que em 1933 os nazistas chegam no poder e depois do incêndio no parlamento seus poderes aumentaram. Em março de 1933, menos de 3 meses depois de os nazis chegarem ao poder, Himmler mandou construir o primeiro campo de concentração em Dachau. No início de 1934, Hitler e outros líderes nazis começaram a ficar preocupados com os rumores de que Rom estava a planejar um golpe de Estado. Foi aí então que os líderes nazistas armaram contra e seus apoiadores e prenderam e mataram na Noite das Facas Longas. Em 15 de setembro de 1935, Hitler levou 2 leis conhecidas como as Leis de Nuremberg ao parlamento. As leis proibiam o casamento entre alemães judeus e não-judeus, fora outros direitos. Himmler queria aumentar o poder das SS. Para isso, pressionou Hitler a criar uma força policial nacional supervisionada pelas SS. Para proteger a Alemanha nazista, Hitler decretou a unificação de todas as forças policiais, nomeando Himmler chefe da polícia alemã. Sob a chefia de Himmler, as SS desenvolveram o seu braço armado. As Waffen eram soldados de elite, dispostos a lutar contra qualquer perigo e seguir qualquer ordem, não importando o quão terrível esta fosse. Quando Hitler e os chefes dos seus exércitos pediram um pretexto para a invasão da Polônia, em 1939, os nazistas planejaram e levaram a cabo um projeto de bandeira falsa, com o nome de código Operação Himmler. Soldados alemães vestiram-se com o uniforme polaco e realizaram alguns ataques com o intuito de sugerir que se tratava de um ataque da Polônia contra a Alemanha. Na medida que avançavam na frente leste, os alemães iam reprimindo povos locais, como os da Polônia, onde foram criados guetos, Ucrânia e também na União Soviética com a Operação Barbarossa. Tudo isso fazia parte da chamada Solução Final, onde definia um plano de extermínio em todo o continente do povo judeu. Inicialmente, as vítimas eram mortas dentro de carrinhas de gás ou por pelotões de fuzilamento, mas estes métodos mostraram-se impraticáveis em grande escala. Em agosto de 1941, Himmler assistiu à execução de 100 judeus. Ele assistiu atordoado e nauseado pela experiência. Ficou preocupado com o impacto que estas ações podiam ter na saúde mental dos seus homens. Em julho de 1944, um atentado chamado Operação Valkyrie aconteceu e ele foi chamado para prender os envolvidos. Com as derrotas na União Soviética e desembarque aliado na Normandia, era cada vez mais evidente. Foi aí então que os nazistas criaram a ideia do Exército do Povo. Todos os homens com idades compreendidas entre os 16 e os 60 anos seriam recrutados para esta milícia. Em 25 de janeiro de 1945, apesar da falta de experiência militar dele, Hitler escolheu-o para comandante do recém-formado grupo de exércitos Vístula para travar a ofensiva do Exército Vermelho. No início de 1945, o esforço de guerra alemão encontrava-se à beira da ruptura e ele considerou, por si próprio, negociar um acordo de paz com Folke Bernadotte, chefe da Cruz Vermelha, e isso foi visto como traição pelo seu chefe, que se matou. Tentou ser chamado pelo novo governo, mas foi ignorado. No dia 23 de maio ele foi capturado, mas acabou se matando, encerrando um ciclo de ódio e morte.